Imagine só. Você está nadando tranquilamente em um rio cristalino, o sol aquecendo sua pele, e de repente, um cardume faminto de piranhas surge do nada, transformando seu dia de lazer em um pesadelo sangrento. Essa imagem, martelada em nossa cultura popular por décadas, é a definição de piranha. Um monstro aquático de dentes afiados, sempre pronto para devorar qualquer coisa que se aventure em seu território. Filmes de terror, documentários sensacionalistas e até mesmo anedotas contadas à beira da fogueira criaram um mito tão poderoso que, para a maioria de nós, a piranha é sinônimo de agressão implacável e fome insaciável. Elas são as vilãs aquáticas, as predadoras supremas, as rainhas incontestáveis do terror subaquático. Mas e se eu te dissesse que essa representação tão vívida em nossas mentes é, na verdade, uma colossal distorção da realidade? E se a verdade sobre essas criaturas fosse muito mais complexa, surpreendente e, ouso dizer, até um pouco decepcionante para os amantes de histórias de terror? A ciência, muitas vezes, desvenda mistérios que preferiríamos manter em nossas narrativas mais sombrias. E com as piranhas, isso não é diferente. A biologia, com sua lente de observação paciente e detalhada, tem revelado um lado das piranhas que raramente chega às manchetes. Um lado de adaptação, de comportamento social inesperado e de um papel ecológico fundamental que vai muito além da simples carnificina. Este roteiro não é sobre confirmar o que você já acha que sabe sobre piranhas. É sobre desconstruir um dos mitos mais duradouros do reino animal e apresentar a piranha como ela realmente é, através dos olhos da ciência. O que vamos explorar aqui é uma jornada que começa com um rugido de medo e termina com um murmúrio de admiração. Vamos mergulhar fundo nos rios da América do Sul, não com o temor reverencial de um banhista em potencial pânico, mas com a curiosidade insaciável de um cientista desvendando um enigma. A pergunta que nos move é: como um peixe com uma reputação tão sanguinária pode, na verdade, desempenhar um papel tão vital e, por vezes, pacífico em seu ecossistema? A resposta reside em uma combinação fascinante de anatomia especializada, estratégias de sobrevivência elaboradas e interações sociais que desafiam nossas suposições mais básicas. Não se trata apenas de dentes, embora falaremos sobre eles, mas sobre a inteligência evolutiva que moldou esses animais ao longo de milhões de anos. Prepare-se para ter suas noções pré-concebidas sobre as piranhas viradas de cabeça para baixo. Vamos desmistificar a fera, revelar suas verdadeiras cores e, no processo, talvez aprender um pouco mais sobre a intrincada teia da vida que nos cerca. A piranha, longe de ser apenas um símbolo de terror, é um estudo de caso fascinante sobre como a percepção pública pode divergir drasticamente da realidade científica e como a natureza, em sua infinita sabedoria, cria criaturas de complexidade e beleza que muitas vezes superam nossa imaginação mais selvagem. O que realmente impulsiona a piranha a agir? É pura maldade evolutiva, um instinto programado para o ataque indiscriminado, ou há fatores mais sutis em jogo? A ciência sugere que a verdade está longe da simplicidade assustadora que nos foi vendida. A agressividade associada a elas é, em muitos casos, uma resposta a condições ambientais específicas, à escassez de alimentos ou à necessidade de defesa. Em vez de predadores de ataque em massa constantes, muitas espécies de piranhas são, na verdade, onívoras oportunistas, com dietas que variam de insetos e crustáceos a sementes e frutas caídas na água. A sua fama de devoradoras vorazes muitas vezes se origina de observações de carcaças de animais que morreram por outras causas e foram rapidamente consumidas por cardumes de piranhas. É como culpar os abutres por causar a morte de um animal, apenas porque eles são os primeiros a chegar para se alimentar. Essa distinção
é crucial para entender a piranha de uma forma mais equilibrada e cientificamente precisa. Vamos desvendar a biologia por trás dessa reputação, examinando como suas características físicas, que parecem tão ameaçadoras, são, na verdade, adaptações brilhantes para a sobrevivência em um ambiente aquático competitivo e, muitas vezes, desafiador. A nossa exploração começa com a piranha, um nome que evoca imagens de dentes afiados, mandíbulas poderosas e um instinto de ataque implacável. Mas por trás dessa fachada aterrorizante, reside um peixe de uma complexidade surpreendente, cujas verdadeiras habilidades e comportamentos são frequentemente ofuscados pela sua fama de vilã aquática. No vasto e intrincado tapeçar da biodiversidade sul-americana, as piranhas ocupam um nicho ecológico que, embora muitas vezes mal compreendido, é de vital importância. Elas habitam as águas doces de rios, lagos e pântanos em grande parte do continente, desde as bacias Amazônica e do Prata até os rios do Nordeste do Brasil. A diversidade de espécies é notável, com mais de 20 tipos reconhecidos, cada um com suas particularidades, mas todas compartilhando a característica distintiva de uma dentição especializada que lhes rendeu sua reputação. A imagem clássica é a da piranha de barriga vermelha, Pygocentrus natereri, talvez a mais famosa e temida, mas existem outras, como a piranha preta, Serrasalmus rombeus, conhecida por seu tamanho e força, e espécies menores e mais tímidas, que raramente causam alarme. Visualmente, as piranhas são peixes robustos, com corpos compactos e laterais achatados, o que lhes confere agilidade na água. A cor varia enormemente entre as espécies e até mesmo dentro delas, com tons de prata, dourado, vermelho e preto, muitas vezes com reflexos iridescentes que brilham sob a luz filtrada da água. Mas é a boca que atrai a atenção. Seus dentes são triangulares, extremamente afiados e serrilhados, encaixando-se perfeitamente como uma tesoura mortal quando a boca se fecha. Essa dentição é uma adaptação evolutiva soberba, permitindo que elas cortem carne e ossos com eficiência surpreendente. No entanto, essa característica, que é a base de sua reputação, é também a chave para entender seu papel na cadeia alimentar. Elas não são apenas predadoras. São eficientes limpadoras de carcaças, desempenhando um papel crucial na saúde do ecossistema aquático ao remover restos mortais, prevenindo a propagação de doenças e reciclando nutrientes. A ciência revela que essa capacidade de limpar é tão importante quanto a de caçar. E essa dualidade é o primeiro vislumbre da complexidade que vamos desvendar. O que torna a piranha tão eficaz em seu ambiente é sua dentição, sem dúvida, mas essa não é a única maravilha biológica que a natureza esculpiu. Vamos olhar mais de perto para a natureza do design que permite que esses peixes prosperem. A mandíbula da piranha é uma obra-prima da engenharia biológica. Ela é projetada para um fechamento rápido e poderoso, com músculos que geram uma força de mordida proporcionalmente impressionante. Os dentes, como mencionado, são substituídos continuamente ao longo da vida do peixe, garantindo que estejam sempre afiados e prontos para a ação. Mas a mordida não é apenas sobre força bruta, é sobre precisão. Os dentes se encaixam de tal forma que criam um corte limpo, quase cirúrgico. Essa adaptação é crucial para a sua dieta, que, contrariando a crença popular, é frequentemente mais oportunista do que predatória agressiva. Muitas espécies de piranhas são onívoras, alimentando-se de uma variedade de fontes, incluindo insetos, crustáceos, peixes menores e até mesmo frutas e sementes que caem na água. Em períodos de escassez ou quando confrontadas com presas maiores, a agressividade e a mordida poderosa se tornam ferramentas de sobrevivência essenciais. A forma como elas se alimentam também revela uma inteligência coletiva surpreendente.
Em vez de ataques solitários e caóticos, as piranhas frequentemente caçam em grupo, utilizando uma estratégia coordenada que maximiza suas chances de sucesso. Essa cooperação, embora possa parecer sinistra para nós, é uma tática evolutiva inteligente. Ao trabalharmos juntas, elas podem derrubar presas que seriam inatingíveis para um indivíduo. Essa capacidade de organização social é um dos aspectos mais fascinantes e menos conhecidos da biologia da piranha. A forma de seu corpo, com barbatanas bem desenvolvidas, permite manobras rápidas e ágeis, essenciais para a caça em cardume e para escapar de predadores maiores, como jacarés e aves de rapina aquáticas. Além da mordida e da caça em grupo, as piranhas possuem um sistema sensorial aguçado, com uma linha lateral bem desenvolvida que detecta vibrações na água, permitindo-lhes localizar presas ou perigos com precisão. Esses elementos combinados, a dentição especializada, a força da mordida, a capacidade de caça em grupo e os sentidos aguçados, criam um predador formidável, mas também um animal incrivelmente adaptado ao seu nicho específico. O comportamento das piranhas é um dos pilares que sustentam o mito, mas também onde a ciência começa a desvendar a realidade. A imagem de um cardume frenético atacando sem discernimento é poderosa, mas a verdade é mais matizada. As piranhas são animais sociais e a forma como interagem em seus cardumes é um espetáculo de comportamento animal que desafia a nossa compreensão simplista. Em vez de uma horda sedenta de sangue, muitas vezes vemos grupos organizados, com hierarquias sociais e comunicação sutil. Estudos recentes têm demonstrado que, em muitas situações, o comportamento agressivo é desencadeado por fatores específicos, como a fome extrema, a defesa territorial ou a proteção de seus filhotes. A agressividade não é um estado constante, mas uma resposta adaptativa a circunstâncias particulares. A comunicação entre as piranhas, embora não seja vocal como a de muitos mamíferos, envolve uma série de sinais visuais e corporais, bem como a liberação de substâncias químicas na água, que indicam perigo, excitação ou a localização de alimento. A caça em cardume, que tanto contribui para sua reputação assustadora, é, na verdade, um exemplo de cooperação e estratégia. Quando se alimentam de uma carcaça grande, por exemplo, elas trabalham em conjunto para desmembrá-la rapidamente, garantindo que todos tenham acesso ao alimento antes que ele se perca ou seja levado por outros animais. Essa eficiência alimentar é uma das razões pelas quais elas são tão eficazes na limpeza de corpos d'água. Em vez de um ataque indiscriminado a qualquer ser vivo, muitas vezes elas demonstram um comportamento mais cauteloso e seletivo. A ideia de que um único piranha pode despir um boi em segundos é um exagero dramático. Na maioria das vezes, um ataque em massa só ocorre sob condições extremas, quando o cardume está desesperadamente faminto e a oportunidade se apresenta. A defesa de seus ninhos, onde fêmeas e machos cuidam dos ovos e dos filhotes, também revela um lado protetor e dedicado, longe da imagem de pura predadora. Elas podem se tornar ferozes ao defender seus jovens, mordendo e afastando qualquer intruso que se aproxime demais. Um comportamento parental comum em muitas espécies, mas que, nas piranhas, ganha uma conotação mais dramática devido à sua reputação. Inseridas em seu ecossistema, as piranhas desempenham um papel crucial que vai muito além de serem apenas temidas predadoras. Elas são, na verdade, um indicador da saúde do ambiente aquático em que vivem. Como limpadoras eficientes de carcaças, elas ajudam a manter a qualidade da água, removendo matéria orgânica em decomposição e prevenindo a proliferação de bactérias nocivas. Essa função sanitária é vital para a sustentabilidade dos rios e lagos.
Sua dieta onívora também significa que elas controlam populações de outros organismos, como insetos e peixes menores, ajudando a manter o equilíbrio ecológico. Em muitas regiões, elas são uma fonte de alimento para predadores maiores, como jacarés, lontras e certas aves de rapina, integrando-se assim à cadeia alimentar de forma essencial. A presença de cardumes saudáveis de piranhas pode indicar um ecossistema rico e equilibrado, com abundância de alimento e condições ambientais favoráveis. No entanto, a relação entre humanos e piranhas é complexa e, por vezes, tensa. A pesca excessiva, a destruição de habitats e a poluição representam ameaças significativas para as populações de piranhas em algumas áreas. Paradoxalmente, a mesma reputação que as torna famosas também pode levar a esforços de controle desnecessários ou prejudiciais. A introdução de piranhas em ecossistemas onde elas não são nativas pode ter consequências desastrosas, alterando o equilíbrio natural e competindo com espécies locais. Por outro lado, a pesca comercial de piranhas para consumo humano em algumas regiões demonstra seu valor como recurso, e a necessidade de práticas de manejo sustentável se torna evidente. Compreender o papel ecológico da piranha é fundamental para a conservação. Em vez de vê-las apenas como monstros, devemos reconhecer sua importância como parte integrante de ecossistemas complexos e delicados. A ciência nos convida a olhar para além do mito e apreciar a piranha por sua contribuição para a saúde e o equilíbrio do mundo aquático. Para fechar esta jornada, voltemos ao mito e à realidade. Se você pensava que as piranhas eram apenas máquinas de matar perfeitas, prepare-se para um último vislumbre que vai te surpreender ainda mais. A verdade chocante é que, apesar de sua poderosa dentição e reputação lendária, a maioria dos encontros entre humanos e piranhas termina sem incidentes. Ataques graves são extremamente raros, geralmente associados a situações de extremo estresse ambiental, como secas severas, que concentram os peixes em poças de água reduzidas, ou quando alguém entra na água com ferimentos abertos, atraindo a atenção pela corrente sanguínea. A maioria das pessoas que nadam ou pescam nos rios sul-americanos interage com piranhas regularmente sem jamais sofrer um arranhão. A ciência nos mostra que o medo que temos delas é desproporcional ao perigo real que representam para um ser humano saudável e em condições normais. Em vez disso, o que realmente nos fascina e ao mesmo tempo nos aterroriza é a eficiência inegável de sua adaptação evolutiva. A piranha é um exemplo brilhante de como a natureza seleciona características específicas para a sobrevivência em ambientes desafiadores. Sua dentição, que tanto contribui para sua imagem de predador implacável, é, na verdade, uma ferramenta de eficiência para aproveitar recursos alimentares diversos, incluindo a limpeza de carcaças, o que é um serviço ecológico inestimável. Seu comportamento social, longe de ser um caos sanguinário, revela um nível de cooperação e organização que é admirável. Elas são parte vital da teia alimentar, ajudando a manter o equilíbrio de seus ecossistemas. A verdadeira lição aqui não é sobre o perigo das piranhas, mas sobre a beleza da adaptação, a complexidade da vida e a forma como a ficção e o medo podem distorcer nossa percepção da realidade natural. Da próxima vez que pensar em piranhas, lembre-se não apenas dos dentes afiados, mas da engenhosidade evolutiva, do papel ecológico e da surpreendente cautela que muitas vezes demonstram. A natureza nos presenteia com criaturas incríveis, e desvendar seus segredos, mesmo aqueles envoltos em mitos assustadores, nos conecta mais profundamente à maravilha do mundo vivo e à nossa própria curiosidade insaciável.
Ainda que a imagem de um ataque indiscriminado seja a mais propagada, a verdadeira estratégia de sobrevivência da piranha se revela em sua capacidade de adaptação a flutuações ambientais drásticas, um testemunho de resiliência biológica. Em períodos de seca intensa, quando os corpos d'água diminuem drasticamente, concentrando a vida aquática em espaços reduzidos, as piranhas demonstram uma notável tolerância e, por vezes, uma notável capacidade de entrar em um estado de torpor. Longe de se tornarem mais agressivas, algumas espécies podem diminuir significativamente seu metabolismo, aguardando pacientemente o retorno das chuvas. Essa inatividade metabólica é uma adaptação crucial que lhes permite conservar energia em condições de escassez extrema, um comportamento que contrasta fortemente com a ideia de uma fome insaciável que as impulsiona a atacar a qualquer custo. É uma estratégia de sobrevivência pela paciência, não pela agressão constante. Imagine um sistema de economia de energia biológica, onde a prioridade máxima se torna a preservação da vida, até que as condições voltem a ser favoráveis. Adicionalmente, a complexidade da dieta da piranha é frequentemente subestimada. Enquanto a carne é uma parte da sua alimentação, o que muitos não sabem é que diversas espécies de piranhas são, na verdade, herbívoras ou detritívoras em certas fases de suas vidas ou em determinadas épocas do ano. Por exemplo, a piranha-cavalo, uma espécie menos conhecida, tem uma dieta predominantemente vegetariana, alimentando-se de plantas aquáticas e sementes. Essa plasticidade alimentar é um diferencial evolutivo poderoso, permitindo que elas prosperem em ambientes onde a disponibilidade de presas animais pode ser sazonal ou escassa. Consequentemente, a sua dependência exclusiva de carne para sobreviver é um mito. E essa versatilidade na dieta é um fator chave para sua ampla distribuição e sucesso em diferentes habitats. Agora, considere como essa adaptabilidade alimentar se traduz em sua interação com o ecossistema. Elas não são apenas consumidoras de topo, mas também dispersoras de sementes ao ingerirem frutos caídos na água e recicladoras de matéria orgânica ao consumirem detritos. Para além da alimentação e da tolerância a condições adversas, o comportamento reprodutivo das piranhas revela um cuidado parental surpreendentemente elaborado que desmistifica a noção de um instinto puramente predatório. Em muitas espécies, tanto o macho quanto a fêmea participam ativamente na construção do ninho, geralmente escavando cavidades na margem arenosa dos rios ou em áreas de vegetação densa. Ambos os pais defendem o ninho com ferocidade contra predadores, demonstrando um comportamento protetor que visa garantir a sobrevivência da próxima geração. Essa dedicação parental é um investimento significativo de energia e atenção, um aspecto da sua biologia que raramente é destacado em narrativas sensacionalistas. Portanto, o que vemos é um ciclo de vida que envolve cuidado e responsabilidade, não apenas a perpetuação de um ciclo de violência. Essa dualidade entre a capacidade predatória e o instinto de proteção dos filhotes adiciona uma camada fascinante à compreensão destes peixes. Ademais, é fundamental abordar a questão da comunicação e da percepção sensorial das piranhas, que são mais sofisticadas do que o senso comum sugere. Elas possuem um sistema olfativo aguçado, capaz de detectar a presença de sangue e outros compostos orgânicos na água a distâncias consideráveis, o que naturalmente contribui para sua reputação de farejadoras de presas. No entanto, essa habilidade sensorial não se limita à detecção de carne. Elas também utilizam a linha lateral, um órgão sensorial que detecta vibrações e mudanças de pressão na água para navegar, localizar presas menores, como insetos aquáticos, e, crucialmente, para evitar predadores maiores.
Essa percepção apurada do ambiente aquático permite uma interação mais sutil e adaptativa com o seu entorno, indo além da simples resposta a estímulos de perigo ou alimento, de forma reativa. Assim, a sua sensibilidade é uma ferramenta multifacetada para a sobrevivência e exploração do seu nicho. Ao entrelaçarmos os fios da nossa exploração, começamos a vislumbrar um quadro muito mais rico e matizado do que a narrativa popular nos permitiu acreditar. A complexidade que emerge da análise de suas adaptações biológicas e das nuances de seu comportamento social sugere que a verdadeira essência dessas criaturas reside em uma tapeçaria de estratégias de sobrevivência, moldadas por milhões de anos de evolução em um ambiente de constantes desafios. A forma como interagem com o ecossistema, longe de ser uma simples demonstração de força predatória, revela um papel multifacetado e essencial para a saúde e o equilíbrio dos corpos d'água que habitam. Essa constatação nos convida a reavaliar as premissas sobre as quais construímos nossa percepção, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda e talvez mais respeitosa. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as lentes através das quais observamos o mundo natural frequentemente distorcem a realidade, amplificando o que nos assusta e obscurecendo o que nos ensina. A imagem icônica, tão firmemente gravada em nossa psique coletiva, cede lugar a uma compreensão mais sutil, onde a eficiência biológica se manifesta em formas inesperadas e onde a aparente ferocidade é, muitas vezes, uma resposta adaptativa a circunstâncias específicas. É como se, ao desvendar as camadas de um enigma, a peça central, antes obscurecida pela névoa do medo, começasse a revelar seus contornos com clareza surpreendente, mostrando uma interconexão intrínseca com o todo. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que as diversas facetas de sua existência, desde a sua anatomia especializada até o seu intrincado papel ecológico, convergem para um ponto central. Essa convergência não é um mero ajuntamento de fatos, mas um convite à contemplação sobre a sabedoria inerente aos processos naturais e sobre como a nossa própria interpretação molda a nossa relação com o mundo que nos cerca. As lições extraídas dessa investigação transcendem o âmbito estritamente biológico, tocando em questões de percepção, de respeito pela vida em todas as suas formas e da nossa própria conexão com o intrincado e maravilhoso tecido da existência. A jornada através do mito da piranha nos leva a uma compreensão mais profunda não apenas sobre esses peixes fascinantes, mas também sobre a própria natureza da percepção e da verdade. O que parecia ser um monstro aquático implacável revela-se, sob a luz da ciência, uma criatura de notável adaptabilidade, inteligência social e importância ecológica fundamental. A brutalidade simplificada que povoa nossa imaginação dá lugar a uma realidade complexa, onde a agressividade é uma ferramenta de sobrevivência em contextos específicos, e não um traço definidor e onipresente. As mandíbulas poderosas e os dentes afiados, antes símbolos de terror puro, agora podem ser vistos como maravilhas da engenharia natural, ferramentas precisas em um ecossistema intrincado, essenciais para a saúde das águas, para a reciclagem de nutrientes e para o equilíbrio da vida aquática. Essa desconstrução do mito nos ensina uma lição valiosa sobre como a narrativa pode superar a evidência e como a repetição de uma história, por mais sensacionalista que seja, pode moldar nossa visão do mundo de maneira profunda. A piranha, em sua essência, é um lembrete de que a natureza opera com uma lógica própria, muitas vezes surpreendente e raramente tão simplista quanto gostaríamos de acreditar.
Sua existência nos desafia a olhar além das aparências, a questionar as generalizações e a buscar uma compreensão mais matizada dos seres vivos que compartilham nosso planeta. A verdadeira prática de observar e apreciar a vida selvagem começa agora, com a humildade de reconhecer que há sempre mais a ser descoberto e que a verdade, muitas vezes, é mais fascinante e mais complexa do que qualquer conto de terror. A transcendência da piranha de mera figura de pavor para um símbolo de complexidade biológica e ecológica nos convida a uma reflexão mais ampla sobre nosso relacionamento com o mundo natural. Perceber que a agressividade ostensiva pode ser uma resposta às circunstâncias extremas e que a cooperação e o cuidado parental também fazem parte de seu repertório comportamental é um convite a abandonar julgamentos precipitados. A ciência nos oferece as ferramentas para desvendar essas camadas, revelando que a eficiência predatória é apenas uma parte de uma história muito maior, que inclui nutrição versátil, gestão de energia e uma intrincada teia de interações que sustentam ecossistemas inteiros. Essa compreensão renovada nos impele a uma postura de maior respeito e cautela, reconhecendo que cada criatura, por mais ameaçadora que pareça, desempenha um papel vital e insubstituível no grande concerto da vida. Portanto, ao nos despedirmos da imagem da piranha como o monstro do rio, que a lição que levamos seja a da curiosidade persistente e da abertura para o inesperado. Que possamos aplicar essa mesma lente investigativa e desmistificadora a outros aspectos do mundo natural e, quem sabe, até mesmo em nossas próprias interações e percepções. A realidade, como a biologia da piranha nos demonstra, é infinitamente mais rica e surpreendente do que as narrativas simplistas que muitas vezes nos confortam. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos observar, aprender e nos relacionar com a extraordinária diversidade da vida que nos cerca, reconhecendo a beleza e a complexidade em cada forma, mesmo aquelas que antes nos causavam temor.